A partir do verso 20 nós vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 17. A partir do verso 20. Vamos ler até o 30, amém? 17, do 20 até o 30. Diz assim: Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem como visível, deixa eu ler aqui, visível aparência, está a mesma versão, né? Nem dirão, ali está, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui, ou lá está ele. Não saiam, nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Você pode sentar. O tema da nossa mensagem é sinais do fim. Diga comigo: sinais do fim. Uau! Sinais do fim. Escute. É muito interessante esse texto de Lucas, que aqui nos dá a entender algo, porque nós vivemos num tempo em que tudo parece que está de cabeça para baixo, sim ou não? E aí a gente se pergunta: será se é o fim? Alguém já se perguntou isso nos últimos tempos ou só eu? Veio a pandemia, veio os lockdowns aí, e a gente pergunta: será se é o fim? E é muito interessante porque o evangelista ele diz: o reino de Deus, ele é invisível. Preste atenção, queridos. O reino de Deus, ele é invisível, mas ele não é imperceptível. Preste atenção. O reino de Deus, ele é invisível. Em que sentido? Ele não é visto aos olhos dos homens como grandeza. Então tudo aquilo que você vê como grandeza não tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com coisas de homens. Não significa que é errado mostrar alguma coisa, apenas que não é reino de Deus, porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é invisível, ou seja, ele não é visto aos olhos humanos. Assim como os judeus esperavam que o reino de Deus seria algo estrondoso, que Jesus ele viria como um grande rei, alguém, um personagem com riquezas, com muita fluência, com muito poder. Por quê? Porque os homens desde a antiguidade, desde a queda, eles esperam ver grandeza. Não é assim até hoje? Muitas vezes nossos olhos nos enganam. Nós vemos alguma coisa, achamos que é grandeza e achamos que Deus está ali. Pessoas que elas gostam de ver os profetas revelando algo, por exemplo, nossa, ele revela tudo, ele diz tudo, e ali diz: aqui está o reino de Deus. Mas o Senhor disse, perguntaram para ele: qual vai ser o sinal do fim? Quais serão os sinais? Já que o reino de Deus é invisível, como nós saberemos? E aí, querido, nós precisamos entender
que o reino de Deus é invisível, mas não é imperceptível. Nós podemos perceber o reino de Deus, nós podemos sentir o reino de Deus. Então, no meio de uma guerra, no meio de pressões, no meio onde nós vemos as pessoas chamando aquilo que é mal de bom e aquilo que é bom de mal, nós precisamos estar discernindo os tempos e as estações. E só existe uma forma de discernir os tempos e as estações, estando conectado na videira. Em João 15, o Senhor Jesus, ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos. Precisa estar em mim, ele diz: em mim vocês irão frutificar. Mas aquele que está em mim não frutifica, será arrancado e queimado. Preste atenção, queridos, quando nós estamos conectados na videira, e como é isso, pastor? Quando nós estamos como igreja, como família espiritual, quando nós estamos na palavra de Deus todos os dias, lendo, aprendendo, aí se cumpre o que o próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 16, no verso 8. Ele disse: é necessário que eu vá, porque quando outro Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que vai convencer? Diga: o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode te convencer se você estiver pecando. Não adianta alguém falar: você está em pecado. Se o Espírito Santo não convencer, a pessoa nunca saberá que ela está em pecado. Você entende isso? Então, como saber os sinais do fim, se o Espírito Santo não convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo? Se não estivermos conectados na videira, se não estivermos vivendo como igreja. Escute, eu falei para os pastores esses dias, aliás, ontem, foi esses dias, foi ontem. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixem de congregar, como é de costume de alguns, ou de costume dos pecadores. Algumas versões diz costumes dos pecadores. Pelo contrário, façamos admoestações. Algumas versões diz: encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que você vê que o dia se aproxima. Que dia é esse? Diga: o dia da vinda do Senhor. Diga: o fim, o final de tudo. Então escute, querido, o que é estar conectado na videira? Se Cristo é a videira e nós somos os ramos, nós precisamos estar nele. Aí ele mesmo disse que ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Escute, tem como estar conectado nele se não estiver no corpo? Sim ou não? Não. Eu não tenho como estar conectado se eu não estiver no corpo. Eu não tenho como estar ouvindo o comando do cabeça. Eu lembro que quando meu avô, ele teve diabetes, meu avô faleceu ano passado, mas ele foi cortando dedo, pé, perna, ele foi cortando muitas coisas. E eu lembro que logo no início que ele começou a cortar, ele dizia que ele sentia a perna ou o pé, o cérebro, ele sentia às vezes coçar, ele não tinha mais perna, e sentia coçar a perna. A cabeça mandava um comando, mas a perna não estava mais lá. Onde é que estava a perna dele? Apodreceu, foi enterrada. A cabeça sentia, porque a cabeça, ela nunca vai rejeitar o corpo. Agora, se o corpo rejeitar o cabeça, ele morre. Então, escute. A primeira coisa que nós precisamos entender é: para eu entender os sinais do fim, eu preciso estar assim, congregando no corpo, ligado ao cabeça. Segundo, eu preciso estar todos os dias na palavra.
Porque somente pela palavra é que o Espírito me convence. Presta atenção, o Espírito, ele é santo, ele não é adivinho. Simão, o mágico, ele caiu na besteira de querer comprar o Espírito Santo. Lembra disso? Lá em Atos dos Apóstolos? Porque ele queria o espírito de adivinhação. Sabia que tem crente assim hoje, presbítero Gil? Ele não lê a Bíblia, mas ele quer que o Espírito revele para ele. Escute, revelação não é adivinhação. Para o Espírito Santo te revelar, precisa estar gravado no teu HD. Para estar gravado no teu HD, você precisa meditar nessa lei de dia e de noite. Repete comigo, eu preciso estar conectado com o corpo. Eu preciso ler a palavra. E eu preciso, terceiro, que o Espírito Santo fale comigo. Porque somente Ele pode me convencer. Somente o Espírito Santo pode me convencer. E é tão extraordinário, porque os próprios profetas, eles já profetizaram, mesmo antes da vinda do Senhor Jesus, quando foi dito que haveria o tempo em que não precisaria mais ninguém pregar, porque a tábua, a lei estaria gravada em seus corações. Haverá o dia que não haverá quem não precisa pregar, porque eu mesmo direi para eles o que eles precisam fazer. Você sabe como é o nome disso? Graça. É a graça que nos ensina a viver de forma santa, justa e piedosa. Somente a graça. Através da morte de Jesus Cristo, ressurreição e a vinda do Consolador. Agora escute, queridos. Muitos vivem sem a mínima noção do cenário que está inserido. Muitos vão vivendo de uma forma tão ocupado que ele não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Responda uma coisa para você mesmo. Não me responda, responda para você mesmo, amém? Por que fazemos tantos planos como se Jesus não fosse voltar? Por que nós acumulamos tanto na terra, quando a palavra diz para a gente não acumular? A vida é um sopro. Acredito que a maioria ficou chocado com a morte da cantora Marília Mendonça. Eu confesso que eu não a conhecia, gente. Talvez você pode me chamar de bitolado, do que você quiser, mas eu não a conhecia, só de ouvir falar. E no momento que ela morreu, eu entrei no Instagram dela e eu fiquei muito triste, porque ela gravou alguns stories antes de morrer. Ela não planejava morrer. Ninguém planeja morrer. Tão jovem. A vida é um sopro. Agora, por que eu e você, porque muitos de nós não ressignificamos nossas vidas depois da pandemia? Por que a gente não mudou o estilo de vida? Se a gente sabe que a vida é um sopro e que passa muito rápido, por que nós continuamos fazendo o que nós fazemos? Por quê? Por que a gente não tem força para sair de um ambiente, um cenário de pecado? Por que a gente não tem força para fazer aquilo que a nossa mente já entendeu? Por que não? Por que nós queremos tantas coisas nessa terra? Por que nós queremos? Por quê? Escute. O nosso adversário, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele age de algumas formas bem conhecidas. Ele usa 3 tipos de cenários. Eu vou falar cenário como contexto de vida, contexto atual, ou cenário, momentos de vida, amém? E o primeiro cenário, eu quero falar de 3 cenários com você. O Cleison, você ligou esse ar-condicionado meio tarde hoje, foi? Tá quente, meu irmão. Eu até quero ficar bonito, mas não dá não. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui, Lília. Me ajuda aqui, Léo.
Dá não, gente. Sou muito calorento. Glória a Deus. Satanás, ele investe em 3 tipos de cenários. O primeiro cenário que eu quero conversar com você, se eu fosse você eu anotava, Deus falou muito comigo nessa ministração. O primeiro cenário é a escravidão. Diga comigo, escravidão. O que Satanás faz? Presta atenção, queridos, eu quero meditar com você. Me ajuda aí, Denilson. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Nós vamos ler até o 23. Vamos ficar em Êxodo, que vamos pular alguns capítulos, tá? Presta atenção nisso. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Olha só, vou te explicar esse contexto aqui para você entender. O Senhor disse a Moisés: quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão. Todos o quê? Milagres. Mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Diga a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito. Eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho, seu primogênito. O contexto, acho que vocês lembram, presta atenção. Moisés, ele é o libertador do povo de Israel. Israel estava escravo no Egito. Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo do Egito, da escravidão. E aí, no momento que ele está falando com Moisés, ele diz: você vai dizer assim para Faraó. E ele diz exatamente isso: Israel é o meu filho. Aí no capítulo 5, no versículo 1, vamos ler um pouco. Capítulo 5, no verso 1 diz: depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei o Israel ir? Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, portanto deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Escute aqui, irmão. Foi isso que Deus falou para Moisés? Olha que Moisés fala: o Deus falou o seguinte: deixa o povo ir para celebrar uma festa. Deixa isso para que não venha sobre nós peste, algumas traduções de pragas, espada. Não foi isso que Deus falou para Moisés. O que Deus falou para Moisés foi: diga para ele que Israel é meu filho, deixe meu filho ir. Mas o que acontece com Moisés? Moisés não tem a mentalidade de filho. Moisés tem a mentalidade de escravo. E todo escravo, ele só vê como escravo, ele não vê como filho. Então Deus vê Moisés como filho, ele vê Israel como filho, mas Moisés se vê como escravo. Agora preste atenção. No versículo 9: depois que ele fala com Faraó, Faraó diz que não deixa ir. Aí Faraó faz o seguinte: ponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados. Repete comigo: ocupados. E não deem ouvido a palavras mentirosas. Escute, queridos. Moisés, ele estava libertando o povo do Egito, mas ele também estava sendo liberto. Porque eles passaram muito tempo trabalhando duro em Israel, com mentalidade de escravo. É assim que Satanás, ele age no meio do povo de Deus, dando muito trabalho, muita ocupação. E aí Deus está falando: Israel é meu filho. E Moisés se vê como? Olha, manda a gente ir, porque a gente vai celebrar uma festa. Olha, se não vier, vai vir praga, viu? Vai vir peste aí, vai vir espada. Mas não foi isso que Deus falou para Moisés. Deus falou para Moisés: faz milagres, faz maravilhas no meio de Faraó. Não fala de praga, de nada. Deus não chama de praga, nós chamamos de praga. Deus, ele fala de milagres, Deus fala de juízo, Deus fala de maravilhas. Mas Moisés, assim como o povo do Egito, não se vê como filho, ele se vê como escravo.
capítulo 6, versículo 6. Olha só. Moisés, ele fala com o faraó, não dá jeito. Aí Deus fala com Moisés: portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vou tirá-los do trabalho, o quê? Dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Eu vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Manifestações de juízo, está vendo? Não é pragas, é juízo. Eu os tomarei por meu povo, e eu serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tiro de quê? De trabalhos. Olha Deus falando de novo: trabalhos pesados. Verso 8: eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Darei essa terra a vocês como herança, que eu sou o Senhor. Versículo 9: desse modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvido a Moisés. Por quê? Por causa da angústia de espírito e da dura escravidão. Escute, queridos. No momento em que Deus fala assim: ei, eu vou livrar vocês da escravidão, do trabalho pesado, da ocupação, Moisés fala para os filhos de Israel, eles ouvem? Não. E a Bíblia diz exatamente o porquê. Por que não ouvem? Porque eles estão angustiados de espírito, por causa de tanta escravidão. Qual é o conceito de escravidão, irmão? Escreve isso na tábua do teu coração. Conceito de escravidão é trabalhar para comer e ajuntar em celeiros. Trabalhar para comer e vestir e ajuntar em celeiros. O escravo, ele não usufrui do agora, ele só vive ansioso com o amanhã, por medo da escassez. O escravo, ele é tão escravo que ele, até quando Deus manda maná como providência, ele quer guardar, porque ele é ansioso, ele acha que vai faltar. Sabe quando você ganha um dinheiro a mais, tu não gasta por nada na vida? Tem gente que só vive trabalhando. Por quê? Não usufrui de nada. Por quê? Porque tem mentalidade de escravo. Porque Satanás deu tanta ocupação. Aí tem gente achando legal. É igual como é o Júlio, Zé? Tem quantos empregos ele tem? Tinha 7 empregos, 4 empregos. Tem gente que acha bonito isso. 3 empregos? Não, me dá mais trabalho, mais emprego, mais coisa, e vou fazer, e vou trabalhar, e vou estar ocupado. O nome disso é escravidão. E quem dá isso é Satanás. Escute, nem toda porta aberta significa algo de Deus para a tua vida. Eu vou repetir. Nem sempre uma porta aberta para você significa uma porta de Deus. Porque o conceito de Satanás é, olha como o faraó que representa Satanás, o que ele faz? Vamos dar mais trabalho para esse povo, para que eles não ouçam Moisés. E Faraó, que tipifica Satanás, ele estava certo. Está aqui, ó. Não deram ouvido a Moisés por causa da angústia de espírito, por causa da dura escravidão. É aquela pessoa que só trabalha para sobreviver. Está ralando todo dia para comer. Isso é conceito de escravidão. Precisa se ver como filho de Deus. Se você ouvir grandes coaches ou grandes mentors, esse pessoal aí da internet, essa galera que ajuda você a ganhar dinheiro, todos eles vão dizer a mesma coisa. Eles dizem que riqueza não é o quanto você tem. Riqueza é a liberdade que você tem, o quanto você tem em dinheiro que te dá liberdade de viver. Então preste atenção, riqueza não é a quantidade que você tem, que você juntou. Por exemplo, se você tem R$1 milhão, não significa que você é rico, significa o quanto você vive com aquele dinheiro, quanto você ganha mensalmente, que vai te dar a liberdade de viver. Então se você ganha suficiente de renda, por isso que eles falam muito em renda extra e tal, porque para que você tenha mais dinheiro, para que você não precise trabalhar, porque é um conceito de escravidão, para que eu trabalhe sim, mas não por necessidade. Deu para entender?
Porque trabalhar por necessidade é um conceito de escravidão, trabalhar para usufruir é um conceito de liberdade. E eu não estou falando biblicamente não, estou falando de administração. Beleza? Então o que acontece? Esse povo, o Satanás dá mais para eles o quê? Trabalho, ocupação, e eles param de ouvir Deus. Você conhece alguém assim? Que está tão ocupado que não consegue ir para o culto? Que está tão ocupado que não consegue passar um tempo em família? Que está tão ocupado que não consegue estar em célula? Está tão ocupado que não consegue parar para ler a Bíblia? É escravo. É o escravo do século 21. Ele nem sabe que ele é escravo, mas o diabo está dando tanta coisa para ele, e ele está achando que é Deus. Não, Deus está me honrando, Deus está me honrando. Não é Deus não, irmão, presta atenção. Deixa eu dizer algo para você, só é Deus se a tua vida com Deus não atrapalhar. Tudo aquilo que te atrapalha com Deus não é de Deus para ti. Então se você é solteiro, você arruma um relacionamento que vai te afastar de Deus, irmão, não é de Deus. Se você tem amigos que te tiram da presença de Deus, não é de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Uma coisa que eu aprendi quando eu me converti: prefira ter amigos que são amigos de Deus. Se o cara não for amigo de Deus, não queira ser amigo dele, porque vai te atrapalhar. Então o conceito de escravidão é quando eu estou ocupado demais, que eu não consigo ouvir a Deus. Satanás coloca o ser humano exatamente nesse cenário, para que ele não consiga ouvir a Deus. Segundo cenário que Satanás ele faz: a banalização da família e a imoralidade sexual. Repete comigo: banalização da família e imoralidade sexual. Escute, nosso texto principal em Lucas 17, no versículo 26, diz: assim como foi nos dias de Noé, será também. Olha gente, presta atenção, isso são sinais. A gente não sabe exatamente, mas é um sinal. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O que vai acontecer? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O que é isso? E parece que é a mesma coisa, né? Eles casavam e davam em casamento. Não, irmão. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte: é a banalização da família. O cara casa, divorcia, casa de novo. Casa, divorcia, casa de novo. Aí daqui a pouco ele está cantando alma gêmea, carne e unha, e divorcia 7 vezes. Só os velhos riram, né? Só a gente que é velho, né? Os novos não entenderam nada. Estamos ficando velho. Hã? É cringe. Casavam e davam-se em casamento, ou seja, a banalização da família. Bora juntar, não precisa casar não. Se não der certo, separa. Tá vendo? Isso não é do século 21 não. Isso é da época de Noé, irmão. O que Gênesis fala? Presta atenção, Gênesis capítulo 6, verso 5. Abre para mim, por favor. Gênesis capítulo 6, verso 5. Nós vamos ler um pouquinho, tá? O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado. Escute. Na terra, né? E que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Vamos ler só o 5 mesmo. Presta atenção. O que Deus ele faz quando ele viu que... Vamos continuar para eu explicar melhor. Vamos continuar. 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam as aves do céu, porque estou triste de havê-lo feito. Porém Noé, diga, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Repete comigo: Noé andava com Deus. Versículo 10. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
desde a época de Noé, viu gente? Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivo havia corrompido o seu caminho na terra. Aqui está bom. Mas Noé andava com Deus. Então, desde a época de Noé, havia corrupção na terra, violência na terra, a banalização da família, são sinais do fim. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Ele está dizendo, assim como, comparação, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem, onde, parafraseando Jesus, as pessoas vão banalizar a família, banalizar o casamento, vão apenas juntar, não deu certo, separa, divorcia, e fica essa banalização. E o que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, no verso 4, diz: honrado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A banalização da família, a imoralidade sexual, é um sinal do fim dos tempos. Qualquer semelhança atualmente não é mera coincidência, já estava escrito. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Gênesis capítulo 19, verso 5, preste atenção. Sodoma e Gomorra, um pouco depois de Noé, e chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui para fora, para que abusemos dele. Preste atenção, irmão. Preste atenção. Deixa eu contextualizar você. Lá em Sodoma e Gomorra, Ló morava com suas filhas e sua esposa. Era uma cidade com muita imoralidade sexual e um capitalismo muito forte, um comércio muito forte. Os anjos vieram em forma de homens, que a Bíblia fala de teofania. Eles vieram em forma de homens e eles vieram avisar Ló. Viram os homens que eram anjos entrando na casa de Ló. Os caras bateram na porta e disseram: ei, homens, e falaram: ei, nós queremos fazer sexo com esses caras aí, cadê? Manda ele para fora. E aí, na verdade não é fazer sexo, eles queriam violentar mesmo. Só que Ló sabia que era um homem de Deus. Aí Ló fala: não, pelo amor de Deus, não faço isso não. Eu tenho filha, ofereceu até as filhas dele, cara. Eu tenho filhas virgens aqui, fica com elas. Só que o nível de perversão estava tão alto em Sodoma e Gomorra que fala: não, a gente já viu esse negócio de virgem, a gente quer não, a gente quer esses caras aí que são novos, a gente quer novidade. E a Bíblia diz, se você ler um pouco mais, que os anjos feriu os olhos dele e ficaram cegos, tentando achar a porta. Presta atenção, queridos, a imoralidade sexual, a banalização do casamento é um sinal do fim dos tempos. Estamos vivendo num tempo de pessoas ocupadas demais. Estamos vivendo num tempo onde saiu agora esqueci de pegar. Saiu uma reportagem agora, não lembro agora se é não sei se foi na Isto É, saiu não sei onde foi que saiu, que o número de divórcio no meio dos cristãos evangélicos se igualou ao número de outras religiões. O número de divórcio entre os cristãos evangélicos é igual ao número de divórcio de pessoas de outra religião. Preste atenção, queridos. Sinal do fim? Sim ou não? A banalização da família? Sinal do fim? Será que nós estamos passivos olhando? Será que nós estamos nos atentando que Cristo está voltando? Será que nós estamos percebendo que nós estamos vivendo o fim? Jesus Cristo está voltando e nós ainda estamos preocupados com a nossa colheita, dando milho aos pombos. Estamos preocupados em ajuntar em celeiros, enquanto Cristo está voltando.
Terceiro e último cenário, como sinal do fim. Em Lucas, no nosso texto principal, no capítulo 17, no verso 28, diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, faziam o quê? Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Diga comigo: comércio, negócios. Fala comigo mais forte, irmão: comércio, negócios. Escute, aqui vem um novo conceito de escravidão. Qual é o novo conceito de escravidão? É aquele que ele não tem mais a necessidade, mas ele quer tanto porque ele tem ansiedade. O escravo, ele não vive o agora, ele não usufrui. Você conhece alguém que não tira férias? Você conhece alguém que não tira 1 hora de tempo para orar porque ele acha que está perdendo tempo, ele tem que trabalhar? Ele acha que esse negócio de oração, ler a Bíblia é coisa de pastor e de líder? Você conhece alguém que não tem tempo com a família porque ele acha que o mais importante é juntar para que a família tenha dinheiro para usufruir? Você conhece alguém assim? É um novo modelo de escravidão. Escute, eu lembro de uma época em que Castanhal, eu era pré-adolescente, eu nem lembro, mas tinha um costume em Castanhal das pessoas irem embora para o Japão para ganhar dinheiro. Quem lembra? Tem alguém que foi para o Japão? Irmão, se tem, não te acusa não, pelo amor de Deus, tá? É o velho homem, amém? Mas eu era doido para ir para o Japão. Eu queria ir para o Japão porque eu queria ganhar dinheiro, e todo mundo que voltava do Japão voltava muito rico. E virou uma febre em Castanhal o pessoal indo para o Japão. Se a galera do Japão estiver me vendo, não são vocês, é naquela época em Castanhal, beleza? Aí teve uma época que saíram de Castanhal e foram no Brasil, não apenas de Castanhal, e foram morar nos Estados Unidos, porque era dólar, lembra disso? E todo mundo indo para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Aí teve uma época agora, mais recente, que todo mundo estava indo para Portugal, porque lá era euro, e Portugal, sim ou não? E uma turma foi morar em Portugal. É um novo modelo de escravidão. Pessoas que vão para outro país trabalhar 14 horas para ganhar dinheiro para juntar em celeiros. E me perdoe se você já fez isso, mas eu preciso pregar a palavra. É o novo modelo de escravidão. Na época, não é da minha época, mas na época da Serra Pelada, Helder trabalhou para aquela banda de lá da Serra dos Carajás. Trabalhou para lá não? No sul do Pará? Mas naquela época, na Serra dos Carajás, o pessoal deixavam tudo para ir para lá, viver como escravo no garimpo, para ganhar dinheiro. Os mais velhos vão lembrar disso aí. É uma nova forma de escravidão. Você entende isso? Então, queridos, o que acontece? Acontece que a multiplicação do comércio, a multiplicação do negócio, é um cenário que Satanás usa para nos tirar do foco. Aqui a Bíblia está dizendo: aconteceu como nos dias de Ló. E o que aconteceu nos dias de Ló? Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam. O que é plantar na Bíblia? Diga: investir. O que é edificar? É construir. Ele só se preocupava em construir, em investir, em comprar e vender. E assim como foi nos dias de Ló, será assim também na vinda do Filho do Homem. E por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Porque as pessoas não estavam se atentando para o que estava acontecendo. E por que hoje continua do mesmo jeito? As pessoas não estão se atentando. E aí o Senhor Jesus, ele conta uma parábola. Ele faz o convite para pessoas para um casamento. Os convidados recusam e disseram para ele: não diga que eu não posso ir porque eu acabei de casar. Casava e dava esse casamento? O outro diz: não, eu não posso ir porque eu comprei uma nova propriedade, eu estou edificando, eu estou investindo e eu não posso ir.
Aí o outro diz: não, acabei de expandir os negócios. Diga, agradeça a ele, mas diga que eu não posso ir. E o Senhor Jesus diz nessa parábola que ele saiu convidando todos os outros da rua, porque os convidados para a festa não poderiam ir, porque estavam com desculpas legais. Você sabe o que é uma desculpa legal? É aquilo que é lícito. Pô, vou cuidar do meu casamento, vou cuidar das minhas empresas, vou cuidar do meu investimento, não tenho tempo para isso. Ô irmão, mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Compravam, vendiam, negociavam, investiam. E o que foi que aconteceu, queridos? Sodoma e Gomorra foi destruído. Por quê? Porque é a semente de Satanás, de Lúcifer. Olha o que diz em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 e 16. Ezequiel 28, 15 e 16 está falando de Satanás antes de virar Satanás. Beleza? Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado até o dia, diga, até que, repete, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus, eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Foi achado o que em Lúcifer? Diga, comércio no coração dele. Diga, negócios. A palavra comércio é negócios, é comprar e vender. Você entende, querido? Lúcifer, ele era um aferidor de medidas, ele era o querubim ungido, tudo de bom se comparava a ele, ele era o melhor de tudo. Ele era muito formoso, até que foi achado iniquidade, pecado. O que era? Comércio, comprar e vender, negociar. Preste atenção, queridos. Eu não sou contra comprar, vender, negociar. Eu tenho empresas. A grande questão é que eu tenho empresas, mas as empresas não me têm. Eu não sou empresário, eu estou empresário. Existe uma grande diferença. Não é prioridade para mim. Eu preciso entender que se algo me afasta de Deus, não é de Deus para mim. Sabe, a gente não está entendendo o que está acontecendo no cenário mundial. A gente não está entendendo. Apocalipse no capítulo 13, o que é um tema de muita discussão no meio teológico. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. Escute, diz: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Escute, eu lembro que eu me converti, a gente ficava vendo o filme Deixado para Trás, né? Tribulação, esse negócio, A Volta dos que não foram, brincadeira, nem lembro mais o nome do filme. Eu não lembro mais o nome do filme. Eu assisti todos. E aí falava eu achava que era um chip que ia implantar na mão direita ou na testa. Eu ficava, não, olha, quando vier chip não pode deixar não, né? Aí agora na vacina do Covid, todo mundo achava que era a vacina do Covid. É a marca da besta, é o chip aí e tal. Não tem nada a ver, irmão. Presta atenção. O que é isso? Agora a vacina do Covid mostrou uma coisa para nós. Não sou contra a vacina, tá? Não sou contra. Eu sou contra a forma que eles fazem. Por que é obrigado? Nós vemos multinacionais contratando pessoas e no momento do RH tem que clicar um nome lá, você tomou vacina, se não, porque aí começa uma série de exigências, por que não tomou vacina? E aí se você clica que não, você já sabe que no outro dia chega uma cartinha do RH de demissão, né? Estavam demitindo trabalhadores por justa causa que eram contra a vacina. Preste atenção, sabe o que mostrou nisso? O controle. Eu sou contra o controle. Porque o que nós vimos agora com a vacina foi que é muito fácil controlar o povo.
É muito fácil. E todo tipo de controle não é de Deus, porque se Deus, que é Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, como pode alguém querer nos controlar? Se Deus, que é Deus, Ele nos deu a livre escolha de pecar ou de não pecar, a livre escolha de querer Ele ou não, é claro que terá consequências, mas quem é o homem para querer controlar outro? Então, mostrou uma coisa, que eu acho muito interessante. O principal desse texto não é a marca, o chip, o principal desse texto não é isso. Nós precisamos entender que o principal desse texto tem a ver com comprar e vender. Ninguém vai conseguir viver se não tiver essa marca. E que marca é essa, irmão? Não é chip, não. Quando fala de mão direita, está falando de trabalho. Quando está falando de testa ou de fronte, está falando de entendimento. Nós estamos nos deixando levar por causa que estamos com mentalidade de escravos, aceitando tudo, porque nós temos que comprar e vender, nós temos que comer, nós temos que sustentar a nossa família, nós temos que ganhar dinheiro, e para isso a gente acaba cedendo ao controle, a gente acaba cedendo àquilo que é imposto para nós, sem a gente entender. Isso é muito sério, porque por causa disso, irmão, Satanás, na sua sutileza, ele começa a colocar, a formar em nós uma mentalidade de escravo, uma mentalidade de pessoas que fazem tudo por dinheiro. E isso não tem nada a ver, a vacina é só o princípio de algo, é uma alusão àquilo que virá. Nós precisamos entender que o comprar e vender, ou seja, quão forte nós somos, qual é o valor que nós temos. Será que nós vamos nos dobrar ao sistema? Você sabe o que acontece quem se dobra ao sistema? E eu não estou falando de política, tá? Eu estou falando de Satanás, tá? Quem estiver entendendo política, eu não estou falando de política, eu estou falando de Satanás. Quem se dobra ao sistema de Satanás está aceitando o curso desse mundo. E nós não podemos aceitar o curso desse mundo. Nós precisamos entender quem é o nosso Senhor, quem é que governa a nossa vida. Porque se eu fizer tudo para eu poder comprar e vender, para eu poder negociar e ter o comércio, eu já estou com a síndrome de Lúcifer. Então, o cenário que nós vivemos são sinais do fim. Agora nós precisamos saber quem nós somos. Porque, queridos, o que acontece com Noé e com Ló, que nós estávamos falando? São dois cenários. Por que eu estou falando de Noé e Ló? São dois cenários de destruição, sim ou não? É que a gente olha a Bíblia e diz, faz muito tempo e tal, e se viesse agora uma destruição? Então são dois cenários de destruição. O primeiro cenário foi com Noé, onde toda a terra foi destruída. E o que aconteceu com Noé, irmão? O que aconteceu com Ló? A gente tem que estudar esses caras para saber o que nós podemos fazer, porque o Senhor Jesus, quando Ele fala lá em Lucas, o nosso texto principal, perguntaram para Ele, Senhor, qual é o sinal do fim? Ele diz, vocês não podem saber a hora exata, o dia exato, porque só o Pai sabe disso, mas lembra do tempo de Noé? Aí ele começa a dar dicas, sinais. Lembra do tempo de Ló? Sinais. Então nós precisamos estudar os sinais e saber como nós estamos vivendo e se nós estamos de acordo com a palavra. Porque o cenário que nós estamos vivendo é o mesmo, irmão. Um cenário de escravidão, um cenário de imoralidade, um cenário de banalização da família, um cenário onde as pessoas fazem tudo por dinheiro. Elas dão o sangue, o tempo, perdem família por causa de dinheiro. Então o que foi que aconteceu com Noé? O que havia
em comum entre eles, sabe o que havia comum entre Noé e Ló? É que, volta para o texto principal, Lucas 17 fala que nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam de casamento. Diga, comer e beber. Nos tempos de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam. Eles tinham algo comum, diga, comer e beber. Comer e beber na Bíblia está falando de prazer, está falando do ventre. Preste atenção, irmão. Está falando de saciar os desejos. Está falando do próprio ventre. Aqueles que fazem tudo por si. O Deus deles é o seu ventre. Pode passar. Comiam, bebiam, casavam, davam esse casamento, divorciava, arrumava outra. O ventre. O que Paulo, ele fala em 2 Timóteo no capítulo 3, 2 Timóteo no capítulo 3, no verso 4, escute, eu já estou quase acabando. 2 Timóteo diz, volta para o versículo 1, versículo 1, diz, mas você precisa saber disso, nos últimos dias, repete comigo, os últimos dias, nós estamos falando de quê, irmão? Diga, últimos dias, sinais do fim, sinais dos últimos dias. Paulo escreve a Timóteo dizendo, nos últimos dias serão tempos difíceis. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos de quê, irmão? Repete comigo isso aí, mais amigos do que? Você está entendendo? Mais amigos do prazeres, hedonismo, é aquele que busca prazer incessantemente. Qual é a indústria que mais cresce no Brasil? Indústria da beleza, indústria da comida. Por quê? Porque nós queremos nos saciar. O Deus é o nosso ventre, é tudo o eu. E ele está dizendo, nos tempos de Noé, comiam, bebiam. Nos tempos de Ló, comiam, bebiam. Aí ele fala em Gálatas, glutonaria é pecado. Mas não é a questão da comida, não é a questão da bebida, é a questão de saciar os nossos desejos. É uma geração focada em prazer, acima de todas as coisas, acima dos princípios, acima de Deus, acima da família, acima de um tempo de qualidade, porque ela ama ter prazer. Não come e bebe aquilo porque ama aquilo, ama a si mesmo e quer saciar o seu prazer. Quantos estão entendendo? Agora, para a gente encerrar, Gênesis capítulo 19, a partir do verso 12, eu quero mostrar para você um perigo. Então os homens disseram a Ló, isso aqui são os anjos falando com Ló. Os anjos, depois daquele episódio que entraram na casa dele, que o pessoal queria pegar os anjos lá, aí os anjos falaram para Ló, você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos e filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois nós vamos destruir esse lugar. Olha o que os anjos estão falando para Ló, nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Quem é que clamava? Era Jó, ele orava, Jó orava. Então Ló saiu e foi falar com quem, irmão? Com os genros dele, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse, levantem-se e saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Algumas versões diz que eles zombaram de Ló. Versículo 15, ao amanhecer, presta atenção, diga, no outro dia, os anjos apressaram Ló. Eu não sei se você está entendendo. Os anjos chegam com Ló e dizem, ei, nós vamos destruir isso aqui. E Ló foi dormir. Você dormia, irmão? Perna para que te quero. Eu estava muito longe, irmão. Ló foi dormir. E aí a Bíblia diz que quem foi que apressou Ló? Os anjos.
Os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher, as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, olha isso, irmão, presta atenção. Eu acho que os anjos estavam para dar uns tabefe em Ló. Ele estava demorando. Aí o que os homens fizeram? Pegaram pela mão ele e a sua mulher, 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Olha aqui, queridos, presta atenção. Os anjos estavam lá: Ló, vamos destruir isso aqui, hein? Imagina que os anjos entrando aqui, ó, dizendo: ei, vou embora de Castanhal, que vai ser destruído. Você ia na sua casa dormir, tomar um café da manhã. Peraí, anjo, eu tenho um café da manhã amanhã, estou abençoado. Peraí, deixa eu tomar café em paz. Você faria isso, irmão? Anjo, peraí, anjo. A Bíblia diz que os anjos apressaram Ló. E não bastou, falaram: ei, Ló, tu tem TDAH, cara? Tu não está entendendo, não? Como é que é o nome lá? Tem dislexia, rapaz? Não entendeu o que eu estou falando, não? Deixa para lá, vamos! Ele se demorou. Mas por que ele demorou, queridos? Por que Ló demorou? Você já parou para pensar nisso? Preste atenção. É muito sério o que eu vou te falar agora. Olhe para mim. Se você não conhece a história, vale a pena você ler depois. Noé e Ló. Noé, nós lemos, ele andava com Deus. Diga, ele andava com Deus. Noé, ele preparou uma arca para a família dele. Noé tinha 3 filhos, entrou na arca, ele, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. Ló, a Bíblia conta que os genros zombaram dele. Escute, os genros zombaram dele. A Bíblia conta que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. E para encerrar, as filhas de Ló fizeram sexo com ele e ficaram grávidas dele, achando que ele não teria mais descendência. Presta atenção. Ló, apesar de ser um homem justo e orava, a gente pode entender pelo contexto de multiplicação de pecado que ele estava passivo, não sabia o que fazer e não vivia mais os princípios da Bíblia na casa dele. Ele não construiu uma arca para a família dele, ele não pregou para a família dele. Ló estava num ambiente de tanta imoralidade sexual, e os sodomitas são conhecidos como homossexuais, heterossexuais também, que são promíscuos, numa cidade onde só pensava em dinheiro. Ele estava tão... não era ele, queridos, entenda, não era ele, mas ele estava numa cidade, num cenário de tanto pecado, que ele ficou paralisado. Ele parou de ensinar a família, perdeu os genros, perdeu a mulher, as filhas pecaram. Onde foi que as filhas dele aprenderam isso? Aprenderam isso onde? O que elas estavam vendo? O que elas estavam ouvindo? Noé não. Noé andava com Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 7, que Noé construiu uma arca para a sua família. Noé era um homem de família. Noé, ele não se importava somente com ele pregava para a família, ele ensinava os seus filhos no caminho que devem andar, ele falava da Bíblia na casa dele, ele fez uma arca para salvar a família. Como é que está a tua família? Quanto tempo você passa ensinando a tua família sobre Deus?
Quanto tempo você passa lendo a Bíblia com a tua família? O que é prioridade para você? Porque não adianta, queridos. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Aquele que não cuida dos seus e o da sua própria casa, ele negou a fé. Ele é pior que o descrente. Ele é pior que o infiel. Não, pastor, mas eu oro, eu faço isso. E a tua família? E a tua casa? Ah, minha filha não quer mais saber de igreja, de céu, não posso fazer nada, né, pastor? Ah, pastor, não fui no culto, no coisa, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar minha casa. Estamos vivendo os últimos dias. A grande questão é: você vai ficar passivo como Ló? Mateus capítulo 24, verso 12, o texto conhecido diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Eu acredito que foi isso que aconteceu com Ló. Ló continuava orando e clamando a Deus, mas Ló estava frio. E toda frieza, ela causa apatia e passividade. Ló não tinha coragem nem de sair da cidade, de tão passivo que ele estava. Sabe quando você está tão passivo, que diz: pastor, estou tão cansado que eu não consigo nem orar, nem ler a Bíblia? Eu quero te dizer que o nome disso é esfriamento. Pastor, não consigo ir para a célula, para a igreja? Esfriamento. Pastor, não consigo ler a Bíblia? Esfriamento. Não tem desculpa, irmão. Você pode dar desculpa para mim, para ti, para o teu parente, mas para Deus, quando chegar aquele dia, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Sinais do fim dos tempos: pessoas ocupadas demais, a banalização da família, a imoralidade sexual e o aumento do negócio, do comércio. Sabe o que nós podemos fazer? Nós podemos encorajar uns aos outros, admoestar uns aos outros, abençoar uns aos outros, como o texto que eu li em Hebreus 10, 25, ainda mais quando vê que o dia se aproxima. Coloca aí Hebreus 10, 25. O que eu posso fazer, pastor? Se arrependa hoje. Construa uma arca para a sua família. E olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: ó, eu vou te encorajar. Você não vai deixar de congregar. Você será dessa família espiritual. Eu vou te instruir, eu vou te exortar, eu vou te ajudar, ainda mais quando vê que o dia se aproxima. Fique de pé, queridos. Olhe para a pessoa que está do seu lado, ou atrás de você, ou na sua frente. Você está vendo ela? Não estou falando só os da tua família. Você é responsável por essa pessoa. Você é responsável por ela. Você é responsável por ela. Escute. Não deixemos de congregar como é de costume dos pecadores. Antes, façamos admoestações, encorajamento uns aos outros, ainda mais quando vê que o dia se aproxima. Você pode até não ter discernido tudo o que está acontecendo, mas a partir de hoje se tornou indesculpável. Deus, Ele está te mostrando porque Ele está voltando, queridos. Ele está voltando. Não seja tão ocupado ao ponto de não ler a Bíblia e não orar, não ter tempo com a família. Não seja tão ocupado a ponto de viver somente para trabalhar e ajuntar em celeiros. Não seja tão ocupado a ponto de só pensar em trabalho e poder por estar ansioso. O Senhor Jesus, Ele disse: não andeis ansiosos, não andeis preocupados com o dia de amanhã. Vocês estão vendo os lírios do campo?
Eles não fazem nada, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se o Pai veste assim os lírios do campo, Ele não vestirá vocês também, que são filhos? Homens de pequena fé. Vocês estão vendo as aves dos céus? Elas não trabalham. Tampouco o vosso Pai as alimenta e não deixa faltar nada para elas. Vocês acham que o Pai que alimenta as aves dos céus não alimentará também vocês, que são filhos? Homens de pequena fé. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Viva o agora. Viva o hoje. Que basta a cada dia o seu próprio mal. Existe um mal preparado para cada dia. Não fique ansioso com o dia de amanhã. Viva o hoje. Se você perguntar para alguém que se foi o que ele faria diferente, a lista seria grande. Nós temos um relato em Lucas capítulo 14 ou 15 que fala do rico de Lázaro. Rico estava no Hades, que significa o inferno, e ele diz: Pai Abraão, me dá um pouco d'água. Ele diz: eu não posso. Ele diz: então, Pai Abraão, a minha família, Pai Abraão, deixa eu ir lá avisar para que eles não venham para cá. Ele diz: não se preocupe, eles têm a lei e os profetas. Será se aquele homem não poderia se preocupar com a família dele enquanto ele estava vivo? Ele foi se preocupar quando ele já estava no inferno. Ele foi lembrar da família, ele foi lembrar de Pai Abraão, que significa Deus, quando estava no inferno, quando já não tinha mais tempo, quando não podia fazer mais nada. A questão, queridos, não deixe para que seja tarde demais. Deus, Ele está falando. Sabe uma coisa que eu aprendo com Ló? Eu não estou culpando Ló dizendo que ele é mau, viu gente? Inclusive, lá em 2 Pedro afirma que ele era um homem justo. Só que mesmo sendo um homem justo, ele errou, ele pecou. Mas sabe o que eu aprendo? Por que que Deus teve que enviar anjos em forma de homem? Por que que Deus teve que mandar pessoas lá, anjos lá falar com ele, e ainda demorou a sair? Digo eu, não o Senhor, não está na Bíblia, mas eu penso que Deus já estava tentando falar com Ló há muito tempo, mas ele não conseguia ouvir, ele não conseguia discernir, e Deus teve que enviar anjos para salvar Ló, porque Ló era sobrinho de Abraão, e o Abraão é o pai da fé, e Deus tinha um compromisso com Abraão e com a sua família. Sabe, queridos, será se Deus não está falando com você alguma coisa há muito tempo? Será se Deus não está te alertando alguma coisa há muito tempo? E você está como Ló, inerte, passivo, sem tomar uma decisão? Será se Deus vai ter que enviar anjos para poder pegar na tua mão e te tirar de onde você está? Você pode ser um anjo para a pessoa que está do seu lado. Pegue na mão dessa pessoa e tire ela do estado que ela está. Você é responsável. Seja um anjo para essa pessoa que está do seu lado. Tire ela desse pensamento de pecado. Tire ela desse ambiente de pecado. Cara, se você está andando, se você vê que o seu amigo está andando com pessoas, está levando ele para o inferno, tira ele, assim como os anjos fez com Ló, e diz: ei, acorda! Sai dessa amizade. Sai desse emprego se for preciso. Sai desse relacionamento. Sai de algo que pode te levar para o inferno. Encorajemos-nos uns aos outros, admoestemos aos outros, orando uns pelos outros, ainda mais quando vê que o dia se aproxima. Não é mais tempo para estarmos pensando no que fazer. Passou o tempo de se posicionar daquilo que nós temos que fazer. E eu quero orar por você. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui hoje, queridos.
Me perdoe por essa palavra profética, mas Deus tem me incomodado. Como a igreja do Senhor Jesus está passiva e morna. Como a igreja do Senhor Jesus está vivendo como se nada tivesse acontecendo. Não estou entendendo nada. Jesus está voltando e não estou entendendo nada. Os sinais estão claros. Está tudo muito claro. Esmurra o teu corpo se for preciso. Ah, pastor, mas eu pequei muito. Não importa, Ele morreu por ti. Ele morreu para levar exatamente os teus pecados. E Ele está te mandando eu ser esse anjo hoje na tua vida. Ei, desperta tu que dorme. Sai desse lugar e toma um posicionamento, porque isso aqui vai ser destruído. Nós não levamos nada para o céu, nós levamos pessoas para o céu. Sacode quem está do teu lado e diz: ei, eu serei o anjo na tua vida. Eu não vou deixar você se perder, mesmo eu pecando, mas juntos nós vamos conseguir, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Feche seus olhos, queridos. É uma boa oportunidade para você se arrepender.